Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos falar do primeiro livro de Samuel, 1 Samuel. Para nós o livro é dividido em duas partes, 1 e 2 Samuel, mas no Tanakh, na Bíblia Hebraica, os dois livros são apenas um único livro. Então nós podemos ver toda essa história dos dois livros em um único livro. Samuel é uma figura importantíssima na conexão que existe entre Moisés e o reinado de Israel, a monarquia, o surgimento da monarquia. Nós vimos anteriormente no livro de Juízes que foi um período muito conturbado, de corrupção moral e que exigia ali a presença de um líder que unificasse o povo, né? E isso vai acontecer no período de Samuel com o surgimento do rei, né? Nós vimos também a história de Ruth, que conta um pouquinho também. Muito provavelmente foi o próprio Samuel que escreveu boa parte do livro de Juízes, se não todo o livro de Juízes, e também o livro de Ruth, muito possivelmente tenha sido Samuel. Os judeus atribuem a Samuel a autoria de Ruth. Samuel, ele ocupava três posições, né? Ele ocupava a posição de profeta, de sacerdote e de juiz. Ele foi o último dos juízes de Israel, ele foi escolhido como juiz após Eli. Ele era sumo sacerdote e também julgava Israel. Então Deus escolhe Samuel, Samuel que era filho de uma mulher estéril, né? Ana era estéril, ela era esposa de um sacerdote, Eucana. Eucana tinha uma segunda esposa para lhe gerar filhos, que era Penina, e Penina humilhava Ana por ela ser estéril. Então Ana se aproxima de Deus, faz um voto com Deus para que, se Deus a honrasse e lhe desse um filho homem, ela entregaria este filho a Deus, e nasce então um menino, e ela dá um nome a este menino de Samuel. Shmuel, em hebraico, que significa o seu nome é Deus. Literalmente significa isso. O seu nome é Deus, porque ele é Deus, ele é o que ele é. Deus, ele é um Deus de resposta. Então Samuel surge como uma figura do próprio Deus, para abençoar o seu povo. E então Samuel, ele realiza feitos extraordinários, ele consegue então realizar algo muito importante em Israel, que é manter a fé do povo acesa. Isso só houve um líder da envergadura de Samuel com Moisés. Então, depois de Moisés, a figura mais importante na história de Israel é Samuel. Bom, o livro de Samuel mostra o Senhor Jesus como sendo o ungido, o Mashiach, o rei ungido, consagrado. O livro é dividido em 4 partes, então nós vamos ver a primeira parte, é a história do próprio Samuel. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 mostra a história de Ana e o nascimento de Samuel devido ao seu voto. Ana, inclusive, ela tem no seu cântico, quando ela engravida de Samuel, ela faz um canto a Deus quando Samuel nasce, ela louva a Deus através de um canto profético, claro, e nesse canto profético Ana determina que vai um contraste entre o orgulho e a humildade. E é justamente este contraste que nós vamos ver futuramente na história de Saul e de Davi. Então nasce Samuel, e então vem a ascensão dos filisteus. Os filisteus crescem e avançam contra Israel, e aí acontece a morte do sacerdote Eli. E Deus então, sem uma liderança, sem alguém, Samuel ainda era jovem, então Deus precisa agir. Mesmo sem alguém ali, sem o exército de Israel, os filisteus tomam a Arca da Aliança e Deus então age sobrenaturalmente para que a Arca da Aliança seja devolvida ao povo de Israel. Ela volta então para o povo de Israel, e então Deus levanta Samuel como o último juiz. Então ele passa a julgar o povo, a elevar a fé e a moral do povo diante de Deus, e isso acontece entre o capítulo 4 e o capítulo 7. Do capítulo 8 ao capítulo 31 se inicia então o período monárquico, quando o povo de Israel chama Samuel e reconhece a sua condição. Nós não podemos ficar sem um líder, nós precisamos de um rei. Deus então, o governo de Deus nesse momento, foi desprezado pelo povo de Israel, e eles solicitam a presença de um rei, como eram as outras nações. Isso nos mostra o perigo de nós ficarmos medindo, ficarmos comparando a nossa vida com a vida dos outros. Eles disseram assim: nós precisamos de um rei porque as outras nações têm reis. E nós não temos um rei. Quer dizer, eles ignoraram, eles desprezaram a Deus. Mas Samuel, então, obedecendo a direção de Deus, escolhe um rei, e esse rei escolhido é Saul. A história de Saul é dividida em 2 partes também. Primeiro tem a ascensão dele e começam os seus erros, onde ele começa a mostrar realmente de fato seu caráter. E a segunda parte, que é a queda de Saul e finalmente a sua morte trágica. Do capítulo 8 então ao capítulo 10, nós vamos ver a ascensão de Saul. Do capítulo 13 ao capítulo 15, Saul revelando o seu caráter de desobediência, de rebeldia e de orgulho. E ele é então confrontado por Samuel e rejeitado por Deus. Mas veja que Deus, mesmo vendo esse caráter de Saul, não remove ele do reinado. Saul continua sendo rei. Isso nos mostra também que a posição
não indica o caráter, não indica a condição, né? Nós não podemos nos convencer pela posição que ocupamos, né? Você que de repente está nos vendo aí agora, e você ocupa uma posição na sua igreja, né? Seja qual for ela, você ocupa um grau hierárquico, você tem aí uma posição na obra, isso não revela quem você é, né? O que mostra quem você é o seu caráter, a sua conduta, a sua comunhão com Deus, seu relacionamento, a sua proximidade com Deus. E nós vemos isso na história de Saul. Do capítulo 16 ao capítulo 20 começa então a história de Davi, né? Davi surge ainda quando Saul é rei, né? Nós sabemos da escolha de Davi, Deus escolhe Davi de trás das malhadas, ele era pastor de ovelhas, o filho mais novo de Jessé, que é neto de Ruth. Então Davi se torna bisneto de Ruth. Do capítulo 16 ao capítulo 17 nós vemos isso, a escolha de Davi. Do capítulo 18 ao 20 nós vemos a ascensão de Davi, quando ele vence Golias, e então se torna general do exército do rei Saul, vai em várias missões, e muito bem sucedidas essas missões, e Saul então começa a ficar com ciúmes de Davi, porque Davi começa a ganhar fama, e Saul começa então a ficar enciumado. Do capítulo 21 ao capítulo 16 nós vemos então a fuga de Davi para não matar Saul. Davi não fugiu de Saul por medo de Saul. Davi fugiu de Saul para não cometer um pecado, de matar um ungido de Deus. Então o temor de Davi com relação a Deus é que o impediu de matar Saul, e não o medo propriamente de morrer pelas mãos de Saul. Então acontece essa fuga de Davi, ele vai se refugiar entre os filisteus. É justamente nesse período que Davi escreve os salmos 18, 52, 53 e 57. Nós vemos então no capítulo 27 ao capítulo 31, Davi se reconciliando com Saul, e Saul, então, no final do livro, no capítulo 31, ele comete suicídio, ele vai, então, lutar contra os filisteus, ele perde a batalha contra os filisteus, seu filho Jonatas, que inclusive era muito amigo de Davi, morre na batalha, e Saul, então, num ato de desespero, se entrega à derrota, e então ele se lança contra a sua própria espada e comete suicídio. Essa morte trágica de Saul se deve somente a uma coisa: orgulho, rebeldia e desobediência. É exatamente isso que acontece espiritualmente quando há esses três fatores na vida de uma pessoa, né? E nós vemos o contraste com Davi, né? E Davi até então não é rei de Israel ainda, né? Mas o livro termina justamente com a morte de Saul. E do capítulo 21 ao 24 nós temos a quarta parte, a quarta divisão do livro, que é um epílogo de reflexão moral justamente entre essas duas condições de Saul e de Davi. Então a lição que o livro de 1 Samuel nos mostra é esse contraste entre o orgulho e a humildade. O que é ser humilde e o que é ser orgulhoso. Como que Deus trata essas duas condições humanas e em qual delas nós nos encaixamos. E seja qual for delas que você se encaixe, se você percebe que há em você orgulho, rebeldia e desobediência, o que você precisa é se achegar a Deus, se arrepender, né? Que é o que fez Davi. Quando Davi cometeu erros, ele se achegava a Deus, ele se arrependia, e então Deus vinha com a sua misericórdia. A humildade precede a honra, como diz a palavra de Deus. Então essa lição que nos ensina o livro de 1 Samuel. No próximo vídeo, nós vamos falar de 2 Samuel, a continuidade da história de Davi. Davi então ascendendo ao trono e se tornando o grande rei de Israel. E tem muitas outras coisas que acontecem descritas no livro de 2 Samuel. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, e até lá.